Sentar-se um instante. Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, a liturgia deste domingo da 50ª é um momento muito apropriado, para a nossa reflexão, para a nossa preparação para o tempo santo da Quaresma. Esse trecho belíssimo da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo destaca para nós das 3 virtudes teologais, aquelas que se referem diretamente a Deus, a fé, a esperança e a caridade, destaca para nós a importância da caridade. Amar a Deus e porque nós amamos a Deus, amarmos aquilo que Deus ama, o amor de Deus. E ele começa, inspirado pelo Espírito Santo, a mostrar como a caridade age em nós. O bem se difunde por si mesmo. Quando nós amamos a Deus, quando nós pautamos a nossa vida pela nossa fé, pelo amor de Deus, naturalmente começam a aparecer em nós os frutos de virtude. Como nos disse o apóstolo São Paulo, a caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Aparecem em nós naturalmente os frutos da ação da graça de Deus em nós, os frutos da ação do Espírito Santo, os frutos do amor de Deus. Porque se as nossas ações não forem movidas pelo amor de Deus, não tem nenhum valor para a vida eterna. É o que o próprio apóstolo nos diz. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não for pela caridade ou se não tiver a caridade, nada disto tem valor, nada de proveito para a vida eterna, se as nossas ações não forem feitas por amor a Deus. E é possível, prezados irmãos, que nós sejamos transformados pela graça de Deus. É possível nós corrigirmos os nossos defeitos. Às vezes nós desanimamos, tal defeito eu não consigo corrigir, não adianta que eu não consigo corrigir. Eu já lutei, já tentei algumas vezes, e não consigo me libertar, talvez de um vício, ou algum pecado de estimação nosso que se repete tanto em nossa vida. Mas é preciso nós continuarmos sempre lutando, confiando na graça de Deus, procurando fazer as nossas ações por amor a Deus nosso Senhor, preenchendo o nosso coração da graça. Ninguém pode se acomodar, nenhum de nós. Não tem jeito, eu sou assim. Podemos até ter os nossos defeitos, as nossas inclinações, alguma tendência mais forte em nossa natureza. Tem a nossa personalidade, o nosso caráter, as características de cada um de nós. Mas é sempre possível nós dominarmos a nossa natureza com o auxílio da graça de Deus. Se nós olharmos o exemplo na vida dos santos, São Francisco de Sales, era de um gênio muito forte, lutava muito interiormente para conter o ímpeto, muitas vezes, das suas reações. E foi trabalhando aquilo durante toda a sua vida. E conseguiu uma vitória muito grande sobre essa tendência muito forte da sua natureza. E foi tão significativa essa transformação que São Vicente de Paulo, que o conheceu, disse que não encontrou uma pessoa tão mansa como ele, não sabendo a luta interior, mas pela graça de Deus, para que ele conseguisse dominar a sua natureza. As inclinações, a tendência continuava sempre, mas com muita luta, com a graça de Deus, com o amor de Deus, conseguia dominar a sua natureza. Se não for por amor a Deus, se não for pela caridade, nenhuma boa ação tem valor de vida eterna. Nenhuma das ações tem valor de vida eterna, se não for pela caridade.
E por isso nós precisamos sempre pedir a nosso Senhor, suplicar a Jesus. Não merecemos propriamente as graças, mas precisamos da graça de Deus. Precisamos do auxílio de nosso Senhor. Precisamos que Jesus haja em nós com muita misericórdia. E o Evangelho de hoje nos mostra isso belamente nesse trecho do evangelista São Lucas. Jesus passava pela cidade de Jericó. E aquela multidão que se aglomerava com a passagem de Jesus, Jesus já falava com os apóstolos da sua paixão. E São Lucas diz que eles não compreendiam, eles estavam ainda encantados com os milagres de Jesus. Jesus multiplicava os pães, ressuscitava os mortos, curava os doentes. E as pessoas, e os próprios apóstolos, encantados por essas maravilhas de Jesus. E quando Jesus falava da paixão, não cabia muito na cabeça deles. Esse Jesus, glorificado, louvado pela multidão nas suas maravilhas, nas suas obras. O Jesus que seria desprezado, que seria morto, que seria crucificado, era difícil para que eles entendessem. E nesses últimos momentos da vida de Jesus, já no 3º ano da vida pública de Jesus, Jesus falava da sua paixão e realizava grandes milagres. Ou às vezes realizava grandes milagres e depois falava da sua paixão, para que os apóstolos não seguissem Jesus apenas encantados pelos milagres, mas que fossem realmente discípulos de Jesus, também quando ele padecesse o seu sofrimento, a sua morte. Jesus passava pela cidade de Jericó. E um homem cego de nascença, que ficava ali todos os dias à entrada da cidade, pedindo esmolas, percebeu aquele alvoroço e perguntou: o que está acontecendo aqui? Tanta gente passando, tanto barulho, não podia ver, mas podia ouvir. E disseram para ele: é Jesus de Nazaré que vai passar aqui. E ele pensou: é a oportunidade da minha vida, é o momento da graça de Deus na minha vida. E com a instrução que ele tinha, o pouco talvez que ele tinha de instrução religiosa, mas começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A nossa primeira atitude, ao buscarmos a nosso Senhor, buscarmos a graça de Deus, não merecemos, mas clamamos a misericórdia de Jesus, que Jesus tenha piedade, tenha misericórdia de nós. Porque nós precisamos de nosso Senhor, precisamos do auxílio da graça. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos fazer dessa também a nossa oração, nessa Santa Missa, para nós clamarmos a nosso Senhor: filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. E algumas pessoas, erradamente, quiseram que aquele homem se calasse. Está perturbando Jesus. Era um homem desprezado na sociedade, desconsiderado. E no conceito, na época dos judeus, alguém que tivesse alguma limitação era alguém que foi punido, foi castigado por Deus. E nós sabemos que nada disso fazia parte dos planos da providência de Deus, mas era esse o conceito. Era alguém desprezado, alguém castigado, alguém que estava pagando pelo seu erro ou pagando pelo erro de outro, um conceito errado. E mandaram que aquele homem, rejeitado pela sociedade, se calasse. Mas ele sabia que ele não podia se calar, pois era a oportunidade única da sua vida. Jesus então parou, para surpreender e para calar a todos aqueles que queriam que aquele homem se calasse. Jesus parou e voltou o seu olhar para aquele que era desprezado por todos, mas que tinha sua importância no pensamento, no coração de Jesus. E por isso o próprio Cristo nos ensina e nos convida a nós vermos a Ele mesmo, na pessoa do nosso irmão, da nossa irmã, na pessoa do nosso próximo. Jesus parou e mandou que o trouxessem à sua frente. Talvez muitos que estavam ali, que não tinham nenhum limite, nenhuma deficiência, nenhum limite, estavam no entorno de Jesus, festejando com Jesus, esperando algum milagre de Jesus, e não receberam. Jesus olha sempre, prezados irmãos, o nosso coração, a disposição do nosso coração. Olha sempre que quer a simplicidade do nosso coração, a humildade, a contrição. A um coração sinceramente humilde e arrependido, Deus nunca nega o seu perdão, nunca nega a sua graça. E Jesus se aproximou daquele homem, rejeitado por todos, e perguntou a ele: o que queres que eu te faça?
Que maravilha, prezados irmãos, na vida daquele homem. Que encontro que mudou toda a sua vida. O que queres que eu te faça? Estou aqui, à sua disposição. E aquele homem prontamente responde para Jesus: Senhor, que eu veja. E com brevíssimas palavras, aquele que criou todas as coisas, com simples ato da sua vontade, com a sua palavra, faça-se a luz, faça-se o firmamento, apareçam os animais, as árvores frutíferas. E Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. E prontamente se abriram os olhos daquele homem. Mas não ficou somente nessa cura física. O que Jesus mais queria era a conquista do seu coração. São Lucas diz no Evangelho que ele se levantou e foi seguindo a Jesus, louvando e glorificando a Deus pela maravilha que Deus realizou na sua vida. Tornou-se também discípulo de nosso Senhor. Vê, a tua fé te salvou. Para nós concluirmos, prezados irmãos, a nossa reflexão nesse domingo e levarmos uma mensagem para nós refletirmos durante a semana, como ponto de meditação, de reflexão, de orientação da nossa semana. Não podemos voltar hoje para as nossas casas. Estamos aqui cumprindo o nosso preceito dominical, o nosso dever de cristão, para com Deus, para com a igreja. E hoje recebemos do Evangelho de nosso Senhor, recebemos de Deus, que apresenta o seu Filho Jesus a nós e que vem perguntar a cada um de nós: o que queres que eu te faça? Nenhum de nós que está aqui presente nesse momento pode voltar para casa sem dar essa resposta a Jesus. Jesus sabe o que nós precisamos. Sabia que aquele homem queria ver. Sabia que aquele homem precisava daquela graça. Mas ele queria ouvir dele mesmo. Por que ele não falar com Jesus? E por que nós não dizermos para Jesus o que nós estamos precisando? Ele sabe com muito mais clareza do que nós. Mas ele mesmo nos ensinou e nos ensina: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe, nos disse Jesus. Tudo aquilo que pedides ao Pai, em meu nome eu hei de conceder. Por que voltarmos para as nossas casas sem darmos a Jesus essa resposta? Que pelo Evangelho ele vem perguntar a nós: o que queres que eu te faça? Qual é a graça que eu mais preciso nesse momento da minha vida, da minha história? Cada um faça essa reflexão. Nós vamos continuar a Santa Missa e virá o momento do ofertório. Vamos nos oferecer a Deus nosso Senhor, unir a nossa vida, os nossos sacrifícios ao sacrifício de Jesus. E nós darmos a Jesus a resposta. Usarmos do ensinamento de nosso Senhor para nós tocarmos o seu coração e recebermos as graças que nós mais precisamos. Que Jesus nos faça ver a mão de Deus em nossa vida, que nós vejamos os acontecimentos de nossa vida com o olhar sobrenatural da nossa fé, como o plano maravilhoso da providência de Deus, mesmo nas provações que Ele permite a nós, mas sobretudo, que voltemos para as nossas casas, tendo dado a Jesus essa resposta, tendo respondido a nosso Senhor, e que nós queremos de Jesus nesse momento. Sobretudo, que nós recebamos de Deus a graça, da nossa perseverança, da nossa santificação, para um dia recebermos a glória no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.